Shalom, shalom, queridos. Que alegria estar com vocês aqui mais um dia, mais uma noite, né? Mais uma viração. Shabbat encerrou e o Senhor nos dá a honra de avançarmos, né? Hoje nós estamos entrando no 43º dia da contagem do Homer. Estamos encerrando a 6ª semana, né? E dando início à última semana da contagem do Homer. E daí a gente já entra na festa de Shavuot e encerramos as festas da primavera. No verão não tem festas, e daí a gente só vai voltar referente às festas lá em setembro, não vi a data ainda, mas lá para setembro, quando entra as festas de outono, né? A gente começa em Teruá, festa das trombetas, e vamos para Yom Kippur, e vamos para Tabernáculo. Aí dezembro vem com Hanukkah, e depois a gente encerra o ano com Purim. Então, dentro dessa estação é a última festa, verão não tem, mas referente ao ano, tem muita coisa aí, né, para acontecer, muita coisa para o Senhor ministrar, muita coisa para nós avançarmos ainda nesse ano. E hoje a gente vai avançar mais um pouquinho dentro da contagem do Homer. Hoje, deixa eu abrir aqui que esse negócio vai acabar caindo. Hoje, o último dia, né, a última parte, falando sobre o espírito de conhecimento. E colocando, queridos, o conhecimento, só a parte do conhecimento, né? A gente pode adquirir conhecimento de várias formas, como uma experiência pessoal, como a percepção de algo, né? De ter uma visão sobre alguma coisa, pela proximidade, né? Eu me aproximo de algo e esse algo me traz, essa proximidade me traz um conhecimento. E eu também posso ter um conhecimento através da visão natural, né? Dos cinco sentidos. Mas quando nós falamos do espírito de conhecimento, vocês lembram nas primeiras semanas, quando nós entramos falando sobre os 7 Espíritos de Deus? Nos 5 primeiros dias eu tratei muito sobre a questão do espírito, né? Esse ruach, esse sopro, essa mente de Deus que é liberada sobre nós, esse entendimento profético, esse espírito profético que é liberado sobre nós. Então, juntando as duas coisas, existe um poder, existe uma mentalidade de conhecimento, ou uma mentalidade de discernimento que é liberada sobre as nossas vidas, que está à nossa disposição como uma ferramenta do Espírito que a gente pode usá-la para atuar tanto nessa terra como para atuar nas regiões celestiais. E o texto que eu quero encerrar hoje com vocês está em 1 João. Abra aí sua Bíblia, 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse, versículo 2, capítulo 2, versículo 20. A gente vai ler só um versículo. 1 João 2, 20, que diz assim: E vós tendes a unção do Santo, e sabeis ou conheceis todas as coisas. Queridos, aqui João vem, né, no final já da Bíblia, né, trazendo, a partir do versículo 15, ele começa a falar sobre não amar o mundo, daí ele vem e fala sobre o anticristo, e ele faz uma separação. Mas com vocês não. Vocês não vão ser pegos de surpresa, porque sobre vocês existe uma unção do Santo, existe uma unção do Senhor, e essa unção faz com que vocês conheçam todas as coisas. Lembrando que conhecimento é discernimento. Queridos, e o Senhor, assim, dentro desses estudos dos 7 Espíritos, o Senhor trouxe no meu coração muito temor em relação ao espírito de conhecimento. Porque eu vi que, como eu já falei, todas as bases do espírito eu posso atuar sem o espírito. Atuar dentro da carne, dentro da força do meu temperamento,
dentro da cultura, dentro de várias situações, mas nós estamos falando de atuar dentro de uma liberação do espírito. E essa questão do conhecimento me trouxe muito temor por realmente ter tido o entendimento que o conhecimento ele traz vida ou morte. Então, se eu agir no conhecimento, no discernimento do espírito, eu vou romper, eu vou avançar, eu vou prosperar, eu vou saber onde entrar, eu vou saber como entrar, porque eu tenho discernimento, eu tenho conhecimento, eu sei como agir. Porém, se eu agir dentro do conhecimento natural meu, ou do conhecimento das culturas, ou do conhecimento deste mundo, provavelmente eu vou me perder. E eu vou estar gerando vida em vez de gerar morte. E isso aqui é tremendo, porque a Bíblia fala que nós somos conhecidos pelos frutos, né? A gente pode até depois aí pegar, né, fazer uma sequência sobre o fruto do Espírito. Vamos amadurecer isso aí. A gente pode... A Bíblia fala que a gente é conhecido pelo fruto. E nós temos uma tendência a querer conhecer as pessoas pelo dom. A pessoa fala bem, isso aí é de Deus. Orou bonito, meu Deus, que pessoa ungida. E na verdade, o que nós temos que analisar é o fruto da pessoa. E, queridos, é o fruto mesmo, porque, tipo assim, vamos lá. A gente está falando sobre discernir, né? E dentro da sabedoria do Espírito, queridos, nós não precisamos orar em línguas, arrepiar, sentir para ter essa manifestação. Dentro da sabedoria, dentro do entendimento, né? A gente já falou sobre tudo isso lá atrás. Eu posso ter esse conhecimento através da palavra, que é a minha base de dados, né? Para ter esse discernimento. Então, eu posso conhecer uma pessoa hoje e achar ela espetacular. Porém, eu só vou saber quem ela é em Deus, eu só vou ter esse discernimento através do fruto. Eu só vou ter esse conhecimento através do fruto. E já aconteceu com você? Você conhece uma pessoa, você abre o seu coração para essa pessoa e é tudo top no começo, e quando passa o tempo, você vai vendo o fruto daquela pessoa e você fala, meu Deus, fui enganado, né? Mas por que a gente foi enganado? Porque a gente olha os dons. Porque o fruto, ele é evidente, queridos. Eu tô aqui hoje, né, falando com vocês pela internet, pelo YouTube. Então, com perdão da expressão, enganar vocês seria fácil, né? Mas no meio aqui, de pessoas que estão assistindo, tem pessoas que andam comigo há muitos anos. Essas pessoas eu não consigo enganar, né? Eu tenho filha ministerial que caminha comigo há 18, 19 anos. Tem outras que caminham há mais de uma década, né? Então, como que engana essas pessoas? Mas esse conhecimento, esse discernimento, e eu achei tremendo isso, que é você ter percepção e você conhecer, né, quando está dentro de proximidade. Então isso mostra que se realmente eu estiver embasado na palavra, a chance de eu ser enganado vai ser menor. A chance de eu cair nos enganos. E aqui, João está falando de uma liberação do anticristo, né? Quando ele fala em vocês, não, vocês têm a unção do santo, né? E vocês vão conhecer todas as coisas. Esse anticristo, nós aguardamos a manifestação do anticristo? Sim, nós aguardamos a manifestação do anticristo. Porém, as frequências, as liberações, as manifestações do anticristo têm acontecido, ó. E quantos caem nos enganos? Quantos caem e entram em erros, em ciladas espirituais? Por quê? Porque não tiveram o conhecimento de Deus. E daí eu volto, né? Eu volto, não tem como não voltar. Nós só temos o conhecimento de Deus através da palavra. Queridos, não tem outra forma. Vamos lá. Você quer me conhecer? Dá uma sondada em quem eu sou. Eu tô me colocando, mas eu tô falando isso no âmbito geral. Porque o conhecimento de Deus, ele tem que gerar vida. Queridos, uma coisa por exemplo, eu tô me usando como exemplo, tá?
Só para você entendendo, mas você pode se usar como exemplo e você pode usar situações como exemplo. Uma coisa é eu errar, cometer um erro e me consertar. Isso é normal de todos. E eu espero, em nome de Jesus, que quando você cometa os seus erros, você conserte. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu deixar rastros de destruição. Aonde eu passo, eu crio problemas. Aonde eu passo, eu crio divisão, eu crio contenda. Entende? E daí eu sempre procuro alguém para... Não, isso aconteceu porque fulano fez isso comigo. Não, queridos. Os seus frutos estão mostrando. Olha a sua história, olha a trajetória que você trilhou até aqui. Entende? Mas como que eu vou saber disso? Através da palavra. Então, esse espírito de conhecimento, queridos, na verdade, os 7 espíritos, né? Esse é o último, né? A última parte, a última parte do penúltimo. Mas toda a manifestação de Deus, ela se dá através da palavra. Ela não se dá na quantidade que eu oro. É extremamente importante, você deve orar muito, não, mas a oração pode gerar engano e, inclusive, quem ora muito, se não tiver constantemente lavado pela palavra, ele pode cair numa atmosfera de orgulho, de dizer, tá vendo, isso aqui acontece porque você vê o quanto que eu oro. Não, queridos, acontece porque Deus é bom, acontece porque Deus é misericordioso, nós temos que ter discernimento para isso. Hoje, uma amada filha espiritual aí, trouxe uma situação que ela viveu e eu fiquei chocada no sentido de, meu Deus, como pode nesse tempo as pessoas ainda serem tão enganadas? Ela viveu uma situação e ela me trouxe, e daí eu fui na palavra, né? Mas a palavra diz isso, olha, a palavra diz isso. E ela não me trouxe porque ela estava em dúvida. Ela me trouxe como relatório de um fato, né? E daí eu aproveitei a situação para ir trazendo as verdades da palavra. Por quê? Porque uma situação pode colocar uma semente de engano no coração e essa semente pode dar fruto. Então, quando cai, queridos, uma semente de engano no seu coração, o espírito de conhecimento, o discernimento, através da palavra, vai te tirar desse engano. E por isso que João fala assim, sobre vocês está a unção do santo. Vocês têm condições de conhecer todas as coisas. Por quê? Porque João está falando com uma igreja madura. João está falando com um povo que busca Deus. João está falando com um povo que é alicerçado na palavra. Não é alicerçado em si mesmo. Todas as vezes que eu me alicerçar em mim mesma, ainda que seja no jejum, ainda que seja na oração, ainda que seja na profecia, eu vou cair em enganos. Vai me dizer que você nunca recebeu uma profecia que não era de Deus. E como que você teve entendimento que essa profecia não era de Deus? A palavra tem que nos respaldar. Queridos, a palavra, ela vai nos dar discernimento, ela vai nos dar... Eu brinco muito com a igreja, né, com as pessoas... Eu falo assim, aconteceu uma situação e dentro de mim apareceu uma luz vermelha. Queridos, quando eu sinto isso, pode escrever. Pode escrever. Às vezes eu não sei o que está acontecendo, mas é como se um alarme soasse dentro de mim, sabe? Uma luz vermelha mesmo, tem alguma coisa aí. Quando eu sinto isso, e daí eu tenho alguns hábitos espirituais, eu vou deixar aqui para você. Quando eu sinto, eu tô caminhando, tá tudo bem. Tô caminhando. De repente a luz vermelha acende. A primeira coisa que eu faço é eu me afasto. Por que eu me afasto? Porque quando a gente está longe a gente enxerga melhor. Quando a gente está dentro de uma situação, o nosso coração tende a se contaminar pelas emoções. Então, não, mas não pode. Não, isso aqui não. Não, essa pessoa não, essa pessoa é muito de Deus. Não, mas eu gosto tanto dela. Queridos, e eu estou falando de situações com pessoas, por quê? Porque está falando de uma frequência de anticristo. E essa frequência vai ser usada, captada por pessoas. E eu não estou dizendo que as pessoas são os nossos inimigos. Eu estou dizendo que nós precisamos ter o discernimento para a gente combater essas obras. Então eu me afasto, dou um passinho para trás e daí eu começo a analisar. Eu começo a analisar, e eu vou analisando, pegando pontos e trazendo para a palavra. Vou pegando pontos e trazendo para a palavra. Queridos, olha,
Quem anda comigo há mais tempo sabe disso. Dificilmente vai dar errado. Dificilmente. Porque quando acende a luz vermelha, então, o Senhor, Ele traz esse discernimento, queridos. Eu não sei se você já assistiu aquele filme O Todo-Poderoso. É uma comédia bem antiga. Eu não sei se é no 1 ou no 2, não lembro. Eu acho que é no 1. Que um dos personagens lá, que eu não lembro quem, mas eu lembro muito da cena, né? Que aquela cena me chamou muita atenção desde quando eu assisti. Ele tá no volante e ele tá desesperado. Deus, me dá um sinal, Deus, me dá um sinal, me dá um sinal, me dá um sinal, desesperado. E de repente, ele tá numa estrada e um caminhão ultrapassa ele. E esse caminhão tem um monte de seta refletindo. Vire, 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 vire. Mas ele tá tão nas emoções dele, pedindo um sinal, que ele passa direto e bate. Então, o espírito de discernimento vem com esse sinal, vira aqui. Calma lá, não é aí. E tudo, querido, nós temos... o que eu falo não pode ser verdade. A palavra tem que ser verdade. E o Senhor nos deu uma unção. Essa unção é do santo, para que a gente possa compreender, entender e discernir e conhecer todas as coisas. Tem dúvida? Não vai. Queridos, ontem eu ouvi algo que eu achei muito incrível, né? Falando sobre José. José, quando ele estava lá na casa de Potifar, que a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, né? Ele não ficou lá, tá amarrado, Satanás, em nome de Jesus, sai de perto de mim. Não, capeta, vai pra lá. Não, ele não fez. O que ele fez? Linha, fugiu. E daí a gente vê o respaldo disso lá no Novo Testamento. Fugir da aparência do mal. Por quê? Eu sempre brinco com isso, né? Você tá andando, você vê que assim, a 2 km lá na frente tem uma aparência, tem algo que parece que não é bom, já foge. É para você resistir o diabo quando ele tenta atacar você. Mas da aparência do mal é para você fugir. Foge. Foge das questões. Isso é discernimento. Quando você vê uma situação que você não tem resposta, aconteceu uma situação, você não tem uma resposta, você não sabe o que a Bíblia diz a esse respeito, vai estudar, pede ajuda aos universitários, vai clamar ao Senhor, mas não haja enquanto você não tiver resposta, porque o Senhor... Gente, olha, parece que é uma graça, né? Meus cachorros, eu acho que estão contando o Homer. Eu vou falar pra vocês que eles ficam comigo o tempo inteiro, né? Eu tava lá pra dentro de casa e a pequenininha tava lá deitada comigo. No meus pés o tempo inteiro. Eu começo o Homer, eles começam a latir. Eu acho que eles estão fazendo a contagem do jeito deles. Voltando aqui. Então nós precisamos, se você não sabe, busque alguém que saiba. Mas não haja. Não receba. Queridos, a Bíblia diz sobre pessoas que são como uma folha seca ao vento. Para onde o vento sopra. Você tem que ser assim no vento do Espírito. Mas não nas liberações. Hoje eu sou isso, amanhã eu sou aquilo, depois eu sou aquilo outro. Não, queridos. Nós precisamos desse conhecimento. Nós precisamos desse discernimento. Nós precisamos pegar tudo. Como que eu vou agir com o meu filho? Eu preciso ver pela palavra. Não importa se o A, se o B, se o C. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Uma vez, isso tem 1 ano mais ou menos. Se a pastora Cleidiane estiver assistindo aí, ela estava presente nesse dia. A gente estava numa situação e uma pessoa falou assim, olha, fulano teve um sonho. E esse sonho era assim, 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 assim. Falei, não é de Deus. Você não pode falar isso. Falei, posso, não é de Deus. Aí passou algumas horas, essa pessoa pegou, me deu o celular dela, né? Falou assim, olha aqui o sonho. Tipo assim, talvez você não tenha entendido o sonho, né? Porque quem teve esse sonho foi alguém grande no reino de Deus. Um líder, né? Olha aqui esse sonho. E daí ela me deu o sonho. E resumo assim, o sonho era uma pessoa morta havia aparecido no sonho para dar uma direção, para dar um conselho.
E eu falei, não é de Deus. Você não pode dizer isso. É um líder, e ela citou a função ministerial dessa pessoa, né? É um líder. Você não pode falar que não é de Deus. Como que você fala? Eu falei, porque a Bíblia fala. A Bíblia fala que tem um abismo. E fala também que não é para ouvir os mortos. Isso é feitiçaria. Não importa de quem veio o sonho. O que importa é que a Bíblia fala que não é. Então não é. Então, queridos, e isso eu quero trazer para vocês. Eu tô aqui hoje falando coisas há dias, né? Há 43 dias aqui ministrando, a mais, né? Porque tem os da peça. Então vai dar aí 60 dias, talvez até mais, dentro de todo esse período, ministrando a vocês todos os dias. Vocês precisam olhar o que eu tô falando. Não, isso aqui ela tá falando tem base. É na palavra. Sábado passado, eu tive um entendimento, uma revelação de algo bíblico, espiritual, né? E eu falei, uau, que tremendo. Sabe o que eu fiz com a revelação? Peguei a revelaçãozinha, fui no meu apóstolo, tive uma revelação. Desenhei a revelação para ele, ó, assim, quem for fazer a mentoria, tá? De tempos e estações, vai saber do que eu tô falando agora com mais detalhes. Vai ter mentoria de tempos e estações, 1 ano de mentoria. Se você quiser fazer, deixa um comentário aí que a gente te orienta, tá? Fui lá e fiz o desenho e falei, Deus falou comigo assim, ó, eu acredito que foi Deus, assim, 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 assim. Ele olhou e falou assim, uau, tem muito sentido. Daí, olha só que tremendo, daí ele foi fazendo as conexões com a palavra. Deus havia me dado algo, mas eu não tinha feito as conexões com a Bíblia. Mas daí eu levei para alguém maduro. Ele, não, isso aqui tem sentido, isso aqui tem base bíblica, tá assim, assim. Daí ele falou assim, é assim, por isso que o sofisma entra, por causa disso. Eu falei, uau, foi Deus. Entende? Eu não peguei aquilo que o Senhor tinha me dado e vamos pregar. Não, queridos. Nós precisamos ter discernimento, nós precisamos ter, volta a maturidade também, né? Nós precisamos ter maturidade. Eu preciso ter maturidade para saber que eu posso uma hora entrar numa vibe errada, numa frequência errada, num som errado, que veio do céu, mas não foi do céu de Deus, e eu caí no engano. E se isso acontecer? Eu conserto, queridos. Eu não desisto. Eu não olho e falo, meu Deus, estou endemoniado, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas nós precisamos de discernimento, porque o Senhor liberou essa unção para nós, para que nós conhecêssemos todas as coisas. E é tremendo esse texto. Vamos ler ele novamente? Fechei minha Bíblia aqui. João 2, bora lá. João, capítulo 2, versículo 20. E vós tendes a unção dos santos, e conheceis todas as coisas. Olha o que diz no 21. Não vos escrevi porque não sabeis a verdade, mas porque sabeis, e por nenhuma mentira vem a verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. E o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. E daí, eu quero pegar um gancho aqui para a gente encerrar. A gente acha que o negar é alguém que vai chegar e vai mandar fazer uma camiseta, eu estou negando a Cristo, vai levantar uma bandeira, ou alguém que vai declaradamente pegar o microfone e falar assim, olha, eu estou negando Jesus, ele não é Cristo. Queridos, muito enganado você está se você pensa assim. O negar é Cristo todas as vezes que eu nego a verdade da palavra, eu estou negando a Cristo, porque Cristo é a palavra. Quando eu dou um jeitinho na palavra, a gente está falando de conhecimento. Aí eu conheci isso aqui, mas eu vou fazer desse jeitinho aqui, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Não, eu ainda estou no processo. Lembre-se do que nós falamos ontem. O conhecimento pode te dar vida ou te dar morte. Tem processo não, queridos. Está no processo, é caminhando e andando. E no processo você pode escorregar, no processo você pode cair. Eu não estou falando do pecado, mas eu estou falando de não tive o entendimento completo. Você pode, todos nós passamos por isso. Mas você não pode pegar algo que o Senhor te deu e colocar de ladinho e fazer de conta que aquilo não existiu. O conhecimento, ele é esse discernimento do Pai, que faz com que eu enxergue as verdades de Deus e consiga discernir. Não, isso aqui é mentira. Não, isso aqui não.
isso aqui não é de Deus não. Isso aqui eu não recebo. Não, essa palavra aqui não é de Deus não. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, e agora encerrando mesmo, porque o tempo já está longe. Nós precisamos ter muita sabedoria, queridos. A gente tem que estar muito ligado na palavra, porque de agora, desse tempo para frente, é o tempo onde o amor se esfriaria. E como que o amor vai esfriar? Quando eu começar a me contaminar a tal ponto que a palavra já não é a base real em mim. Esses dias eu escutei uma pessoa falando, muito bonita a pregação, muito bonita, mas falando assim: nós precisamos, como cristãos, parar de julgar. Eu acredito que em todos os lugares terá salvação. Pronto. Para mim bastou, já não escuto mais. Pastora, você é muito radical. Sou. Com a palavra eu sou. Por quê? Porque se vai ter salvação em todos os lugares, eu não preciso mais pregar o evangelho. Eu posso ficar na minha casa orando, eu não preciso mais me desgastar pelo reino. Vai ter salvação para todo mundo. Queridos, o reino de Deus não é de inclusão, onde todo mundo, todo bagunçado, não. O reino de Deus é de exclusão. Isso te assusta, né? Então, tem listas e listas na Bíblia de pessoas que não herdarão o reino. Existe uma separação. E eu não posso pegar todo mundo e colocar junto. Eu não posso. Eu tenho que amar. Eu tenho que amar as pessoas de todos os lugares. Eu tenho que ter misericórdia. Eu tenho que pregar o evangelho. Eu tenho que orar. Mas eu não tenho que colocar panos quentes porque eu sou um covarde e não tenho coragem de falar a verdade. Então eu vou colocar panos quentes. Não, eu tenho que ter discernimento, queridos. Eu tenho que ter discernimento. Se a palavra diz, está dito. Se a palavra falou, o mundo acabou. Não tem outra palavra. Não tem outra verdade. Não existe. Não existe outro Deus. Não existe outro Cristo. Não existe outra palavra. A minha única base de fé é essa. Queridos, aqui eu estou na minha varanda e se eu virar aqui para você, só aqui, ó, eu tenho outro ali que eu tenho que encadernar. Só isso aqui são livros, PDFs que eu compro, que eu imprimi, encadernei. Isso aqui é para que eu estou estudando para a mentoria. Tem um outro aqui de 280 páginas que eu não encadernei ainda, tá só as folhas soltas. Só aqui eu tenho, dentro da minha casa, eu tenho mais de 100 livros. Tô jogando bem baixo, tá? Bem baixo. Não sei dizer quantos livros eu tenho, mas bem mais de 100. Esses dias eu fui numa igreja de uma amiga querida. Eu levei 77 livros de doação. E eu tenho uns 80 livros que eu emprestei e nunca mais voltou. E eu tenho PDFs comprados, uns 300. Mas tudo isso é para acrescentar valores. Mas a minha única regra de fé e de direção está aqui. É essa daqui. E é isso aqui que vai fazer com que eu tenha conhecimento das coisas de Deus. E vai fazer com que eu consiga discernir em meio a tanta conversa, em meio a tanta confusão, em meio agora a todo mundo é de Jesus, né? Todo mundo posta a frase de Jesus, todo mundo é de Jesus. Se você falar para uma pessoa, você precisa de Jesus, ela fala, eu tenho Jesus. Mas quem tem Jesus tem frutos. Quem tem Jesus manifesta o reino. Quem tem Jesus, queridos, não é dessa terra. Agora, de verdade, encerrando, dentro desse espírito de conhecimento, de discernimento, eu quero te dizer que nós somos os verdadeiros ETs. Nós somos os extraterrestres. Nós não somos daqui. E quem é de Jesus não é daqui. Então, luta para não viver a cultura daqui. Luta para não viver os conceitos daqui. Luta para não viver com os conhecimentos daqui. Ainda que tenha, sabe que o que é real e verdadeiro é o que está escrito aqui em João. Nós temos uma unção que vem do Santo. E essa unção, que é o espírito de conhecimento, nos faz saber, nos faz conhecer, nos faz discernir todas as coisas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Uma alegria estar aqui com vocês, uma alegria mesmo, Deus sabe do meu coração. Nós assim encerramos o 43º dia da contagem do Homer. Nos vemos amanhã, faltam poucos dias. Amanhã a gente começa falando sobre
o espírito de temor, que o Senhor ministre profundamente nas entranhas do seu ser, trazendo mudança de mentalidade, fazendo com que você pense com a mentalidade de Sião, com a mentalidade do reino, e que nessa mentalidade você seja um instrumento para levantar outros. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, guarde você e sua casa. Nos encontramos amanhã, em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.